Capítulo 8. Das obras e serviços públicos. Artigo 175. É de responsabilidade do município, mediante licitação e de conformidade com os interesses e necessidades da população, prestar serviços públicos, diretamente ou sob regime de permissão ou concessão, bem como realizar obras públicas, podendo contratá-las com particulares através de procedimento licitatório. Artigo 176. Nenhuma obra pública, salvo os casos de extrema urgência, devidamente justificados, será licitada e realizada sem que conste. Inciso 1º. A viabilidade do empreendimento, sua conveniência e oportunidade para o interesse público. Inciso 2º. O respectivo projeto. Inciso 3º. O orçamento de seu custo. Inciso 4º. A indicação dos recursos financeiros para o atendimento das respectivas despesas. Inciso 5º. Os prazos para o seu início e término. Parágrafo único. O projeto para a realização das obras públicas nas quais ocorra a circulação de pessoas deverá ser elaborado com a participação de organizações da sociedade civil que atuam na promoção e defesa dos direitos dos idosos, das pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida. Artigo 177. A permissão ou a concessão de serviço público somente será efetivada com autorização da Câmara Municipal e mediante contrato, precedido de licitação e na forma de lei específica. Parágrafo 1º. Serão nulas de pleno direito as permissões e concessões para a exploração de serviços públicos feitas em desacordo com o estabelecido neste artigo. Parágrafo 2º. Os serviços permitidos ou concedidos ficarão sempre sujeitos à regulamentação e fiscalização da administração municipal. Parágrafo 3º. Ficam as empresas que operam em regime de permissão e concessão no município de Manaus obrigadas a apresentar aos órgãos municipais contratantes, ao fim de cada bimestre, as certidões de quitação de débitos com o ISS, FGTS e INSS e todos os impostos exigidos pelo processo de licitação, sob pena de multa no valor de 1.000 UFs, unidades fiscais do município, e, na reincidência, o rompimento do contrato de concessão. Artigo 178. Os usuários estarão representados nas entidades da administração prestadoras de serviços públicos ou contratantes de permissão e concessão, assegurando-se sua participação em decisões relativas a: Inciso 1º. Planos e programas de expansão dos serviços. Inciso 2º. Revisão da base de cálculo dos custos operacionais. Inciso 3º. Política tarifária. Inciso 4º. Nível de atendimento da população em termos de quantidade e qualidade. Inciso 5º. Mecanismos para atenção de pedidos e reclamações dos usuários, inclusive para apuração de danos causados a terceiros. Parágrafo único. A representação dos usuários se fará através da participação de conselheiro distrital, eleito entre os seus pares, no conselho de administração das entidades referidas no caput deste artigo. Artigo 179. Na prestação indireta de serviços públicos, o município observará, ainda: Inciso 1º. Os prazos mínimos e máximos da permissão, bem como os limites exigidos para o capital social das empresas não devem ser inferiores aos da concessão. Inciso 2º. Estabelecimento de penalidades diferenciadas. Artigo 180. As empresas permissionárias ou concessionárias de serviços públicos são obrigadas, uma vez por ano, a dar ampla divulgação de suas atividades, informando, em especial, sobre planos de expansão e realização de programas de trabalho. Parágrafo único.
A mesma obrigação impõe-se às entidades da administração prestadoras de serviços públicos ou contratantes de permissão e concessão, que divulgarão, ainda, a aplicação de recursos financeiros. Artigo 181. Nos contratos de permissão ou concessão de serviços públicos, serão estabelecidos, entre outros: inciso 1º. Os direitos dos usuários, inclusive as hipóteses de gratuidade. Inciso 2º. As regras para a remuneração do capital e para garantir o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Inciso 3º. As normas que possam comprovar eficiência no atendimento do interesse público, bem como permitir a fiscalização pelo município, de modo a manter o serviço contínuo, adequado e acessível. Inciso 4º. As regras para a fixação da remuneração dos serviços prestados, sob a forma de tarifas ou de taxas. Inciso 5º. As regras para orientar a revisão periódica das bases de cálculo dos custos operacionais e da remuneração da capital, ainda que estipulada em contrato anterior. Inciso 6º. As condições de prazo, prorrogação, caducidade, rescisão e reversão da permissão ou concessão. Parágrafo 1º. Nos contratos de permissão e concessão, fica estabelecida a obrigatoriedade de apresentação ao poder concedente, até 30 de junho de cada ano, do balanço financeiro patrimonial, que será encaminhando à Câmara Municipal. Parágrafo 2º. Na permissão ou concessão de serviços públicos, o município reprimirá qualquer forma de abuso do poder econômico, principalmente as que visem à dominação do mercado, à exploração monopolística e ao aumento abusivo de lucros. Parágrafo 4º. As empresas concessionárias de serviço público de transportes coletivos deverão encaminhar ao poder concedente, até o dia 15 de cada mês, os seguintes documentos. Alínea A. Cópia do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED. Alínea B. Cópia de extrato de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. Alínea C. Cópia de extrato do recolhimento do Instituto Nacional de Seguridade Social INSS. Artigo 182. Vencido o prazo contratual dos serviços e atendidas as condições de idoneidade econômico-financeira da operadora, o contrato poderá ser renovado por igual prazo mediante manifestação do interesse do executante, expressamente, 120 dias antes do pacto contratual independente de licitação pública. Artigo 183. Não havendo a renovação contratual, a operadora obriga-se a manter a operação dos serviços até 120 dias depois do vencimento do pacto, assegurados todos os direitos, vantagens e obrigações do tempo de vigência pactual, obrigando-se o poder público a licitar, em igual prazo, os serviços a ele referentes. Artigo 184. As licitações para a permissão ou concessão de serviços públicos deverão ser precedidas de ampla publicidade, inclusive na imprensa nacional, quando o valor do contrato ou o interesse público justificar, mediante edital ou comunicado resumido. Artigo 185. O poder concedente poderá modificar ou ampliar os serviços em área de influência operacional de permissionária ou concessionária, na forma definida pela administração. Artigo 186. É dispensável a licitação para o atendimento de estado de caos urbano e calamidade pública, que gerem colapso público e notório no serviço ou em parte dele. Artigo 187. A rescisão da permissão ou concessão poderá ocorrer. Inciso 1º. Por extinção da pessoa jurídica permissionária ou concessionária. Inciso 2º. Por decretação de falência transitada em julgado. Inciso 3º. Por renúncia nos termos contratuais. Inciso 4º.
por manifesta deficiência do serviço que a concessionária der causa. Inciso 5º. Por suspensão do serviço a qualquer título, quando devidamente comprovada a responsabilidade da empresa. Parágrafo único. Para rescisão do contrato, de conformidade com os incisos 4 e v deste artigo, a administração municipal procederá previamente com: Inciso 1º. Notificação expressa da deficiência e prazo de até 90 dias para regularização. Inciso 2º. Notificação e multa nos termos contratuais nos casos de reincidência ou em que perdura causa inicial, com prazo de 30 dias para regularização. Inciso 3º. Intervenção, por prazo de até 90 dias, restrita à administração operacional, para o restabelecimento da normalidade da prestação do serviço. Inciso 4º. Notificação de rescisão, com antecedência de 30 dias em caso de reincidência ocorrida até 1 ano da data do final da intervenção. Artigo 188. A administração poderá modificar, alterar e rescindir contratos de permissão ou concessão se o interesse público exigir, mediante comunicação e com justa indenização nos termos contratuais, aqui incluído o ressarcimento dos compromissos relativos aos contratos firmados até a data da comunicação e que se destinarem, especificamente, à instrumentalização da empresa para a prestação do serviço. Artigo 189. Cabe ao município avaliar a oportunidade de manutenção da permissão ou concessão nos casos de: Inciso 1º. Transferência de propriedades de qualquer forma, permitida pela legislação pertinente. Inciso 2º. Fusão de empresas. Inciso 3º. Incorporação de empresas. Parágrafo único. A empresa permissionária ou concessionária comunicará, previamente, ao município, que deverá manifestar-se no prazo máximo de 15 dias. Artigo 190. As tarifas de serviços públicos serão fixadas pelo prefeito. Artigo 192. O município manterá publicidade comercial, educativa e filantrópica, usando como meios: Inciso 1º. Os veículos objeto das permissões ou concessões do serviço de transporte coletivo urbano e especial. Inciso 2º. Os veículos objeto das permissões ou concessões do serviço de limpeza pública. Inciso 3º. Os pontos de captação de passageiros. Parágrafo 1º. Os contratos de publicidade serão firmados exclusivamente com o município, através do órgão municipal de administração de transportes urbanos, e os recursos provenientes se incorporarão a Fundo de Desenvolvimento Urbano, destinando-se, exclusivamente, à recuperação e conservação das vias públicas de uso do sistema e construção e manutenção dos pontos de captação de passageiros. Parágrafo 2º. A publicidade de que trata o caput deste artigo obedecerá, necessariamente, aos padrões técnicos estabelecidos pelo órgão contratante, visando a prestação física do bem e a não promoção da agressão visual. Parágrafo 3º. É vedado o uso de meios estabelecidos nos inciso 1º, 2 e inciso 3º, deste artigo, para propaganda pessoal de autoridade ou político-partidária. Parágrafo 4º. Ao transporte público individual fica liberada a opção de contratar diretamente os serviços de publicidade de que trata este artigo, resguardadas a área destinada à identificação institucional do veículo e as normas de segurança. Artigo 193. O município poderá consorciar-se com outros municípios para o fomento às atividades econômicas e a realização de obras ou prestação de serviços públicos de interesse comum. Parágrafo único. O município deverá propiciar meios para a criação, nos consórcios, de órgão consultivo,
constituído por cidadãos não pertencentes ao serviço público municipal. Artigo 194. Ao município é facultado conveniar com a União ou com o Estado a prestação de serviços de sua competência privativa, quando lhe faltarem recursos técnicos ou financeiros para execução do serviço em padrões adequados, ou quando houver interesse mútuo para a celebração do convênio. Parágrafo único. Na celebração de convênios de que trata este artigo, deverá o município: Inciso 1º. Propor os planos de expansão dos serviços públicos. Inciso 2º. Propor critérios para fixação de tarifas ou taxas. Inciso 3º. Realizar avaliação periódica da prestação dos serviços. Artigo 195. A criação pelo município de entidade da administração indireta para execução de obras ou prestação de serviços públicos só será permitida caso a entidade possa assegurar sua autossustentação financeira. Artigo 196. É vedado ao município efetuar contratos de serviços e obras com empresas devedoras de tributos municipais, bem como as que tenham como sócios parentes consanguíneos, até o 2º grau, do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários do município, estes últimos no âmbito de suas respectivas secretarias. Parágrafo único. Incorrem na mesma redação as empresas às quais tenham pertencido, como sócios, as autoridades mencionadas no caput deste artigo, nos 12 meses anteriores à sua posse no cargo.